Nossa primeira aula será a respeito da propagação de calor. Capítulo 2 do livro de vocês. Propagação de calor, ela pode ocorrer tanto em meios materiais como no vácuo. O calor se propaga tanto na matéria, em geral, sólido, líquido e gasoso, como também se propaga no vácuo. Agora, dependendo do material, a gente vai ter uma propagação de calor diferente. Nós vamos ver a propagação de calor nos sólidos, inicialmente. Depois nós veremos a propagação de calor nos líquidos e nos gases, nos fluidos. E por fim nós vamos ver a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, chamada propagação de calor por irradiação, que ocorre além de alguns materiais, ocorre também no vácuo. Nós vamos começar pela propagação de calor nos sólidos, propagação de calor chamada por condução, como nós vamos ver aí no vídeo. Essa, inicialmente, é a transferência de calor por condução. Então, eu tenho uma barra metálica, cera, colocado na barra metálica, só para mostrar pregos, só para mostrar que o calor vai passar lentamente pela barra. Então, uma fonte de calor numa extremidade da barra, e aí o calor vai passando lentamente até chegar na outra extremidade da barra. Porque isso acontece, como eu falei, né? Então, os átomos que recebem o calor, eles recebem calor diretamente da chama, vão ficar muito mais energéticos que os outros. Eles começam a vibrar mais intensamente, transferem calor para os vizinhos e assim o calor passa por toda a barra. E a gente chama essa transferência de calor por condução. Como vocês estão vendo aí. Essas partículas menores são elétrons livres que possuem os metais, só os metais possuem, né? Os condutores em geral, os condutores sólidos em geral. Então, esses elétrons ajudam a transferência de calor, eles têm liberdade de movimento dos metais. E o calor passa por toda a barra, atravessa a barra por condução. Condução. A condução é definida como um processo de transferência de calor, onde o calor é transferido de átomo a átomo, sem o deslocamento real de átomos. Ou seja, os átomos eles não se deslocam, eles apenas vibram e transferem energia para o átomo vizinho. Como vocês estão vendo aí. A condução ocorre preferencialmente nos metais sólidos. Bom, aí agora ele vai mostrar que nos líquidos, por exemplo, isso não acontece. Um cubo de gelo vai ser colocado no fundo do tubo e esse cubo de gelo vai receber calor numa extremidade. E se nos líquidos acontecesse a transferência de calor por condução, esse calor seria levado para outra extremidade e derreteria o gelo. Mas isso não acontece. Nos líquidos, a transferência de calor ela ocorre de forma diferente dos sólidos. Enquanto nos sólidos a transferência de calor ocorre de molécula a molécula, de átomo a átomo, no líquido essa transferência de calor vai ficar clara aqui no vídeo. Vocês vão ver que há um movimento de átomos, de moléculas, no caso aí de moléculas de água e tinta. Vão ser colocados 3 pingos de tinta aqui dentro do aquário, 2 pingos de tinta azul nas extremidades e 1 pingo de tinta vermelha no fundo do aquário. Aqui embaixo dessa tinta vermelha é colocado uma caneca com água fervendo que vai simular a fonte de calor. Então, o aquecimento da água será aqui no centro, na tinta vermelha.
E aí, essa água aquecida, ela se torna menos densa do que a água do aquário, e ela sobe, e a água de cima do aquário, mais densa, mais fria, ela vai descer, e será aquecida e sobe por se tornar menos densa. A água aquecida é menos densa do que a água fria, e a água fria, por se tornar mais densa, desce, e aqui eu vou ter uma corrente de moléculas circulando, água quente subindo, água fria descendo, água quente subindo, água fria descendo. Esse fluxo de água é chamado de corrente de convecção. E é assim que ocorre a transferência, a propagação de calor nos líquidos, como nós vamos ver aí no vídeo. Essas canecas aqui é só de apoio, não tem nada dentro, só para apoiar. Agora essa aqui tem água quente, é só para apoiar o aquário, essa do lado. Essa do meio tem água quente. Veja que as moléculas de água do meio se tornam menos densas e sobem, diferente dessas do canto. Aqui, ó, água quente aqui, ó. Pronto, esse é o... Pronto, aqui ela acelerou o vídeo. Está dizendo aqui, ó, vídeo acelerado, a gente vê melhor. A água quente subindo, a água fria descendo, e aí a água fria é aquecida, sobe, e a água quente sobe, a água fria desce, flutuando. Esse comportamento do calor nos fluidos é chamada convecção. E esse movimento de moléculas nos fluidos é chamada são chamadas correntes de convecção. Como está bem claro aí no vídeo. Diferente dos sólidos, nos líquidos e nos gases, há um deslocamento sim de partículas, de átomos. As correntes de convecção também são responsáveis por outros fenômenos. Por exemplo, o funcionamento de refrigeradores, de ar-condicionados, a brisa marítima ou brisa terrestre, depende de onde ela está soprando. Todas elas ocorrem, em todos esses fenômenos ocorrem as correntes de convecção. O ar-condicionado, por exemplo, o ar frio, o ar-condicionado é colocado na parte de cima da parede, o ar frio é mais denso do que o ar quente, esse ar frio ele desce, o ar quente sobe, esse ar quente ele é resfriado novamente, ele desce, e o ar quente sobe, e numa sala com ar-condicionado criam-se as correntes de convecção, como você está vendo aí no vídeo, como você acabou de ver. Isso acontece também nos refrigeradores. O congelador é colocado na parte de cima do refrigerador, para que o ar frio fique em cima e desça, o ar quente sobe, o refrigerador congela, resfria esse ar quente, que desce e forma as correntes de convecção. No mar, na praia, as correntes de convecção são responsáveis pelas brisas, como nós vamos ver no vídeo. O vídeo vai deixar bem mais claro. Existe uma diferença entre o calor específico da areia e o calor específico da água, sendo o calor específico da areia menor que o calor específico da água. Por causa dessa diferença, durante o dia, a areia se aquece mais rapidamente e o ar sobre a areia se torna um ar mais quente que o ar que está sobre a água. O ar quente, por ser menor. Só para esclarecer, ela falou em calor específico. A gente ainda não falou em calor específico na sala de aula. Mas o que ela quer dizer, um calor específico menor da areia, calor específico maior da água, significa que a areia ela aquece muito mais fácil, muito mais rápido que a água. É preciso bem menos calor para aquecer a areia do que para aquecer a água. Como vocês mesmos sabem, basta meia horinha de sol para a areia da praia estar muito quente, enquanto a água demora muito mais para aquecer. É preciso muito mais calor para aquecer a água do
mar do que para aquecer a areia. Em compensação, se o sol for embora, em menos de meia hora essa areia esfria rapidamente e a água não. Então, o calor específico da areia ele é menor, representa que é muito mais fácil a areia esquentar e esfriar do que a água. O denso irá subir em direção à atmosfera e, por causa dessa movimentação do ar, a pressão sobre a areia diminui. Sobre a água está o ar mais frio, portanto, sobre a água existe uma maior pressão. Essa diferença de pressão empurra o ar que está sobre a água em direção à areia. Durante a noite ocorre uma inversão. O ar que está sobre a água fica mais quente, já que a água demora a se resfriar, enquanto que o ar que está sobre a areia se torna mais frio, já que a areia se resfria mais rapidamente que a água. O ar quente que está sobre a água irá ascender em direção à atmosfera e, por isso, a pressão sobre a água irá diminuir. Como a pressão sobre a areia agora é maior, o ar frio é empurrado em direção ao mar. Esse deslocamento de ar frio seguindo na direção da areia ou seguindo em direção ao mar, nós chamamos de brisa, sendo que durante o dia a brisa é uma brisa marítima, já que o ar vem da praia em direção à areia, e durante a noite a brisa é chamada de brisa terrestre, já que o ar frio segue da areia em direção à praia. Quando nós pensamos em brisa, as correntes de convecção se tornam bem amigáveis, certo? Mas podem existir problemas relacionados com as correntes de convecção. Na verdade, as correntes de convecção em si não são um problema, mas a interrupção destas correntes pode causar problemas muito sérios no ambiente. Um desses problemas é causado pela inversão térmica. A inversão térmica está relacionada ao inverno. O que acontece durante o verão? As camadas de ar superiores estão com o ar mais frio que as camadas mais próximas do solo. Essa diferença de temperatura ocorre principalmente por causa da liberação de gases quentes dos carros e das indústrias. Como o ar mais próximo do solo está quente, esse ar realiza um movimento que é ascendente indo em direção à atmosfera. Enquanto isso, o ar mais frio da atmosfera segue em direção ao solo. Quando sobe, esse ar quente leva consigo os poluentes e na atmosfera esses poluentes são dissolvidos. Isso durante o verão. O que acontece durante o inverno é que, mesmo com a liberação de gases quentes pelos carros e indústrias, o ar próximo ao solo costuma estar mais frio que o ar da atmosfera. Como o ar mais próximo do solo é mais frio que o ar da atmosfera, esse ar não consegue realizar o movimento ascendente e, portanto, os poluentes não são levados em direção à atmosfera, sendo acumulados mais próximos do solo, e esse acúmulo de poluição próximo ao solo provoca um aumento das doenças respiratórias. Ou seja, a inversão térmica com o ar mais frio próximo ao solo impede que os poluentes sejam levados em direção à atmosfera. Bom, existe mais um processo de propagação de calor que é responsável pela propagação de calor do vácuo. É a irradiação. O nosso planeta ele é aquecido pelo Sol. E esse calor do Sol ele chega até o nosso planeta através de ondas de calor, ondas eletromagnéticas, especificamente as ondas infravermelhas. A luz do Sol ela transporta vários tipos de radiações. Ela transporta a luz visível, ela transporta o ultravioleta responsável pelo bronzeamento da pele,
dependendo da quantidade, responsável pelo câncer de pele. E também transporta as ondas de calor, chamadas ondas infravermelhas, que é responsável pelo aquecimento do planeta. Então, nós vamos ver mais um vídeo aí da professora para esclarecer esse processo de transferência de calor. Quando os raios de sol atravessam pela atmosfera, eles são absorvidos pela Terra. A Terra, por sua vez, irradia essa energia sobre a... Bom, só para esclarecer que aqui tem matéria. A atmosfera terrestre está circulada aqui, está definida aqui por essa linha. E aqui dentro tem matéria. Mas dessa linha até o Sol, o ambiente é vazio, é um ambiente de vácuo. Então, a transferência de calor no vácuo só acontece por ondas de calor por raios infravermelhos. Forma de raios infravermelhos, e esses raios infravermelhos são absorvidos na atmosfera por esses gases que eu citei. Após absorver o infravermelho, os gases devolvem uma parte dessa energia que ficará acumulada entre a Terra e a atmosfera, permitindo assim que a temperatura no espaço existente entre a Terra e a linha de divisão da atmosfera seja maior que a temperatura acima da atmosfera. O efeito estufa é um processo natural e a manutenção deste efeito é que permite a vida na Terra. Como vocês viram aí no vídeo, a irradiação ela é responsável pela propagação de calor, tanto no vácuo como em alguns materiais. A luz se propaga em alguns materiais transparentes, como vocês mesmos sabem. Então, só recapitulando tudo que nós vimos até agora. A propagação de calor nos sólidos acontece por condução. A propagação de calor nos líquidos e nos gases acontece por convecção. E a irradiação é responsável pela propagação de calor em alguns materiais, mas é a única responsável pela propagação de calor no vácuo. Para concluir este capítulo, que no livro de vocês é o capítulo 2, nós vamos ver a lei de Fourier. A lei de Fourier ela foi proposta por um físico matemático francês chamado Joseph Fourier. Fourier ficou famoso principalmente por propor as chamadas séries de Fourier e também pelas transformadas de Fourier, que é matemática do ensino superior. Também ficou famoso pela lei de Fourier, que calcula o fluxo de calor que atravessa um corpo. Então, nós precisamos definir o que é o fluxo de calor e usar a lei de Fourier para calcular o fluxo de calor que atravessa um corpo. Então, vamos deixar isso para a próxima aula, porque é preciso ir com detalhes, né? É preciso estabelecer a fórmula, relações entre as grandezas físicas do corpo e esse fluxo, etc, etc, etc. Então, isso vai ser assunto para a próxima aula.